poeta, político, jurista, militante abolicionista e republicano, ambientalista, feminista, constitucionalista, Antônio Augusto de Lima nasceu em 5 de abril de 1859, na mineira Congonhas de Sabará, atual Nova Lima, na ampla propriedade onde décadas mais tarde seria construído o Teatro Municipal da cidade. Seu pai José Severiano de Lima, que era conhecido como Juca da Califórnia, uma referência ao nome de sua fazenda, descendia de uma linhagem de mineradores de ouro portugueses. Sua mãe, Maria Rita Denis Barbosa, era filha de Antônio Denis Barbosa, pintor, músico, artesão, alfaiate e proprietário de uma pousada em Casa Branca, povoação do município de Ouro Preto. Antônio Augusto de Lima, apelidado de Totonho, e seu irmão Bernardino, 2 anos mais velho, eram muito ligados e receberam educação esmerada. Na infância, frequentaram o seminário de Mariana e em seguida foram mandados para o Colégio do Caraça, instituição fundada em 1820 e visitada periodicamente pelo imperador Dom Pedro II. No interior dessa construção se erguia a bela igreja Senhora Mãe dos Homens. As montanhas de Minas que compõem a paisagem do entorno serão uma inspiração permanente na obra poética do literato. Em 1878, os irmãos seguiram para São Paulo, a fim de cursar Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, com suas famosas arcadas que abrigavam o pensamento de vanguarda da época. Ali tiveram como colegas de turma Raimundo Corrêa, Silva Jardim, Teófilo Dias, Pinheiro Machado e Assis Brasil. Famosa por formar grandes figuras nos meios jurídicos, na literatura e na vida política, inclusive diversos presidentes, a instituição paulista também era, naqueles tempos, o principal ponto de efervescência de abolicionistas e republicanos na cidade, que começava a fazer a transição de acanhado pouso de tropeiros para a vibrante metrópole que se tornaria no século XX. Ao longo do curso, Augusto de Lima fundou a revista Ciências e Letras, onde publicou seus primeiros ensaios literários, e atuou como colaborador dos jornais O Boêmio, órgão do Centro Abolicionista de São Paulo, a Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro e em diversas outras publicações. Formado, foi nomeado promotor público de Leopoldina, na zona da Mata Mineira, e logo passou a juiz municipal. Durante sua permanência na região, publicou o seu primeiro livro de poemas, Contemporâneas, que lhe valeu boas críticas e o inscreveu entre os círculos parnasianos. Essa notoriedade lhe renderia um convite do músico Manuel Joaquim de Macedo para a composição do libreto da ópera Tiradentes. Infelizmente, permaneceria desconhecida do público por quase um século, devido a uma série de contratempos, apesar das várias tentativas de encená-la, inclusive na Europa. Seria finalmente executada pela primeira vez em 21 de abril de 1992, graças aos esforços do bisneto Luiz Augusto de Lima em parceria com a Escola de Música de Minas Gerais. Apaixonado não apenas pelas letras, mas também músico que era capaz de interpretar peças eruditas ao piano e a espineta que herdou de Denis Barbosa, Augusto de Lima era um admirador das composições do alemão Richard Wagner, afinidade compartilhada por sua então noiva Vera Monteiro de Barros de Assucô, de ascendência paterna germânica, assim como a esposa de seu irmão, a paulista Esther Franza. Seu casamento, que havia sido marcado para maio de 1888, precisou ser adiado em mais de um mês em função dos turbulentos tempos que se seguiram no meio rural na abolição da escravatura pela princesa Isabel. Depois da proclamação da República, assumiu a chefia da Polícia de Minas Gerais e em 1891 foi feito presidente do Estado, cuja capital estava sediada em Ouro Preto. Um dos seus primeiros atos no governo foi dirigir uma mensagem à primeira Assembleia Republicana, defendendo a mudança da capital para Belo Horizonte,
argumentando que era necessário instalar a administração estadual em uma cidade moderna e planejada. A proposta lhe custou muita resistência, já que os habitantes de Ouro Preto temiam pela perda de importância política e pelo esvaziamento econômico do município. Em 1892, voltaria a investir na carreira literária, publicando símbolos e alinhando-se à corrente denominada simbolista, caracterizada por aspectos românticos, panteístas e metafísicos, em oposição ao naturalismo e ao realismo. Tinha entre suas inspirações europeias o poeta francês Charles Baudelaire, autor do controvertido As Flores do Mal. Na mesma ocasião, figurou entre os fundadores da Faculdade Livre de Direito de Minas Gerais, cabendo-lhe a cátedra de Filosofia e História do Direito. Em 1903, foi eleito por unanimidade para a Academia Brasileira de Letras na vaga de Urbano Duarte, passando a ocupar a cadeira 12, ainda na antiga sede da instituição, do Passeio. E em 1910 assumiria a presidência de honra da Academia Mineira de Letras. Augusto de Lima e sua numerosa família permaneceriam em Belo Horizonte por mais alguns meses, até ser eleito deputado federal pela primeira vez, transferindo-se para o Rio de Janeiro. Ele acabou por instalar-se em um chalé no bairro da Gávea, recanto bucólico da capital federal, antiga fazenda cercada por morros cobertos de matas, que se transformaria em um ponto do bairro, onde uma linha de bondes fazia sua parada final. Na rua principal, Marquês de São Vicente, seriam disputadas anos mais tarde as primeiras corridas de automóveis na cidade. Na época, o próprio Augusto de Lima dirigia o seu carro por ali. Em 1917, fez parte da comissão de diplomatas e integrantes da Câmara que decidiu a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. No final do ano, na Academia Brasileira de Letras, esteve presente ao evento em homenagem ao jurista Rui Barbosa, e era um assíduo e atuante membro da casa fundada por Machado de Assis. Em Minas Gerais, seu irmão Bernardino também brilhava como catedrático da Escola de Direito, quando caiu doente e veio a falecer em 1924. As circunstâncias de seu período final, ao qual se atribui inclusive a realização de um milagre, despertaram em Augusto de Lima uma religiosidade que ele abandonara após os tempos escolares. Reconvertido, publicou as obras Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco de Assis. Na época, Augusto de Lima presidia a Academia Brasileira de Letras, e seus filhos já seguiam suas próprias carreiras. Um deles, José Antônio Augusto de Lima, dirigiu seguidas redações de jornais opositores ao regime vigente, hoje conhecido como República Velha. O político mineiro, da mesma forma, alinhou-se à emergente Aliança Liberal, representada em Minas pelo governador Olegário Maciel, e manteve-se mais próximo de Getúlio Vargas, de quem se tornara amigo décadas antes. Após a Revolução de 1930, assumiu a direção do jornal A Noite, governista. Já passado dos 70 anos, continuava muito ativo e, em 1933, sempre conectado com temas que só ganhariam relevância anos mais tarde, publicou o estudo A Influência da Flora sobre a Evolução Humana, que serviria de subsídio ao Código Florestal aprovado no ano seguinte. Naquele período, atuou na preparação da nova Constituição, inclusive batendo-se pelo voto feminino, que defendia desde décadas antes. Mas não viveria para ver a carta promulgada, tendo morrido semanas antes, em 22 de abril de 1934. Alvo de homenagens em todo o país, deixou um legado imaterial que se estendeu aos seus descendentes. Seu primogênito, Augusto de Lima Júnior, inclusive, recebeu de Getúlio Vargas sinal verde para resgatar as ossadas e cinzas dos inconfidentes mineiros que haviam morrido em exílio na África. Seus filhos produziram romances, estudos históricos, ensaios políticos e sobre educação, além de obras memorialistas. Em 1956, a praça onde ficava sua residência no Rio de Janeiro foi batizada com seu nome e em solenidade com a presença da viúva Vera e de Augusto de Lima Neto. Em 1959, o filho José Antônio publicou a abrangente biografia Augusto de Lima, Seu Tempo e Seus Ideais. E até mesmo o médium Chico Xavier afirmou ter psicografado poemas do ilustre mineiro enviados do além. Em Belo Horizonte, seu nome está em toda parte e nacionalmente tem tudo para ser redescoberto pelas novas gerações, já que suas bandeiras de luta mostram-se relevantes e atuais. De Minas para o mundo e do passado para o futuro. Augusto de Lima.